Lúcia, eu gostaria de inicialmente destacar uma questão que é fundamental do ponto de vista científico. Qualquer modelo de teto, seja rígido, como o da EC 95, ou teto ajustável, a gente pode classificar essa proposta do novo arcabouço fiscal como um teto ajustável, é, a carência de fundamento teórico e empírico. E por quê? Porque se a gente considerar algum tipo de fundamento teórico, do ponto de vista da macroeconomia, é um fundamento pré-keynesiano, ou seja, cientificamente ultrapassado. E por quê? Porque, na verdade, o Keynes já tinha demonstrado para a gente, nos anos 1930, a impropriedade de se tratar as finanças públicas com a mesma lógica de finanças privadas de famílias e de empresas. Inclusive, a gente assistiu, embora tenha existido trabalhos, né, no âmbito da ciência econômica sobre austeridade fiscal, a gente sabe que austeridade sequer é um termo técnico em economia, não é um conceito econômico. Austeridade é um conceito moral. Então, ela tem muito mais um apelo político. O fato é que qualquer tipo de gasto, como eu falei, seja o rígido, por 20 anos, como deve ser 95, como o proposto agora, ele amarra a política econômica, ou seja, ele impede que a política econômica possa exercer os seus efeitos positivos sobre a economia, ou seja, o impacto de uma política econômica, por exemplo, anticíclica ou contracíclica, fica cancelado ou, no mínimo, extremamente limitado. E o segundo ponto também desse equívoco, por que não se pode tratar as finanças públicas com a mesma lógica das finanças privadas de famílias e de empresas, é que o Estado possui os monopólios, dois monopólios institucionais, que são o da tributação e o da emissão de moeda. Então, ele nunca está restrito a operar como uma família, tá? Ou como uma empresa. Aliás, o raciocínio é tão fora da realidade que existe a figura do crédito nas economias capitalistas, ou seja, mesmo empresas e famílias não estão restritas a gastar somente o que ganham, porque tem o crédito. É claro que a gente pode imaginar limites que são saudáveis para evitar superendividamento, mas quando se contrai crédito, né, empréstimo, financiamento, se contrai uma dívida. Mas o sistema precisa disso desde que opere com taxas de juros, digamos assim, mais baixas e apropriadas ao consumo popular e ao investimento produtivo. Então, assim, do ponto de vista do fundamento teórico, a gente percebe que não há fundamento teórico na macroeconomia. Então, assim, o que se ensina nas faculdades de ciência econômica e até em pós-graduação, de maneira geral, é que a política econômica, tanto a fiscal quanto a monetária, elas são instrumentos que devem ser usados, por exemplo, em situações de crise, de recessão, para fazer com que a economia possa crescer, apesar das oscilações conjunturais que são normais. Sobretudo se não forem as normais, são aquelas de grandes crises financeiras e estruturais. Outra questão também que vale a pena a gente destacar, a gente refletir, considerando a ausência de fundamento teórico, mesmo os economistas que chegaram a propor política de austeridade fiscal, acreditando em austeridade fiscal expansionista, que de fato é um contrassenso, eles já refizeram a sua análise, o seu ponto de vista. A gente pode considerar que a decisão em propor um arcabouço fiscal, ela prima muito mais por seu objetivo antes político, né, do que científico. Ou seja, é uma maneira de apaziguar as críticas do setor financeiro, que atualmente é um setor hegemônico, juntamente com o agronegócio, são os dois setores ganhadores. A gente tem no título da live de hoje, né, quem ganha e quem perde. Quem perde é a sociedade de maneira geral, sobretudo a população mais carente, mais pobre, o setor produtivo, notadamente o setor industrial, as classes médias, e quem ganha é o setor bancário financeiro e o agronegócio. Então, a gente precisa olhar isso de perto e realmente desconstruir esse discurso. Do ponto de vista da macroeconomia, do desenvolvimento, onde eu tenho atuado com mais foco, mais intensidade,
Eu esperava que o novo governo pudesse desconstruir esse argumento, ou seja, a ortodoxia prega isso como um dogma, ou seja, o Estado não deve gastar mais do que arrecada. Isso é um contrassenso, é reduzir a macroeconomia a uma espécie de macroeconomia privada, uma macroeconomia que não é a macroeconomia que a gente conhece como sendo realmente científica. Então, basicamente, na minha interpretação, acho que não só a minha, a de vários colegas e do pessoal que atua na ACD, a gente percebe que há um desejo político de apaziguar o mercado bancário financeiro de maneira a obter um mínimo de governabilidade, mas isso não funciona pela seguinte razão, porque vai manietar a política econômica, a fiscal e a monetária, que já é prisioneira de um Banco Central completamente fora do que se esperaria de um Banco Central voltado para as expectativas de desenvolvimento do país. Então, quer dizer, o terceiro ponto que eu acho também, né, que vale, além desse do objetivo político, né, de agradar o mercado, seria o segundo ponto a ser destacado, o terceiro ponto tem a ver com um esclarecimento à sociedade brasileira que, no nível macroeconômico, da economia agregada como um todo, é impossível que todos os setores sejam simultaneamente superavitários, porque o superávit de um setor obrigatoriamente corresponde ao déficit de outro, ou seja, e isso é tão verdadeiro que, se o setor público, né, se essa política de austeridade, envolvendo tetos fixos ou mais flexíveis, a gente pode considerar, ou ajustável, se considerasse que isso fosse pertinente, tá, a gente deveria olhar o conceito de déficit total, ou nominal operacional, que nunca se consegue alcançar essa rubrica do governo, que seriam as necessidades financeiras do setor público no conceito nominal e operacional. Você repara que sempre haverá déficit, e tem tido déficit sempre nessas rubricas. Por quê? Porque a inexistência desse déficit, ou seja, se o setor público tivesse superávit fiscais em todos os conceitos, não apenas no primário, o setor privado estaria em déficit. Isso é algo que não inclusive não é muito ensinado, né, nas faculdades, deveria ser mais ensinado e difundido para a população, ou seja, o governo sempre operou em déficit. O que a gente consegue é fazer superávit primário, mas ao fazê-lo, a gente, na verdade, está contendo o gasto social que, como diz a ciência política, corresponde aos gastos de legitimidade de todo o Estado democrático de direito, que tem a ver com a contrapartida dos nossos impostos que o governo deve ofertar em bens e serviços públicos para a sociedade, saúde, educação, previdência, etc. Então, quer dizer, é um argumento que é muito omitido, ou seja, há claramente um interesse em ocultar esse tipo de restrição, tá? Para que a população não fique a par dos malefícios que ela vai ser vítima, tá? Através de uma política dessa forma. Ou seja, essa é a razão pela qual se busca apenas superávit primário. Tá? Ou seja, a gente não conhece nenhum governo que fala vamos fazer superávit nominal e operacional, porque não tem como. Aí o setor privado, empresarial, bancário, vai estar necessariamente em déficit. Então, quer dizer, eu gostaria que a gente pudesse explicitar isso para a população. Lamento que a grande mídia, na verdade, repercute muito mais o ponto de vista que tem pouco fundamento científico. Tá? A Auditoria Cidadã da Dívida é uma associação sem fins lucrativos e precisamos do seu apoio para produzir e divulgar o nosso material. Então, deixe seu like, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal, é grátis. E se você quiser e puder, doe através do Pix 12 537 204 000145. Agradecemos a todos pelo apoio e vamos juntos pela Auditoria da Dívida já!